Olá, amigos do YouTube, do canal Gera Mais Saber Filosofia. Estou aqui na Alemanha, na cidade de Stuttgart, onde o filósofo Hegel nasceu. Este museu é a casa onde o filósofo nasceu. E nada mais apropriado do que fazermos uma pequena exposição, uma pequena explanação acerca da vida e obra do filósofo Hegel. Hegel nasceu aqui em Stuttgart em 1770 e faleceu em 1831 em Berlim, na Alemanha. Hegel nasceu aqui na cidade de Stuttgart, nesta casa que hoje é o Museu Hegel. E nada mais apropriado para falarmos sobre Hegel do que aqui na sua própria casa, onde ele nasceu e viveu boa parte do seu tempo. Nós temos aqui, então, várias indicações. A cidade onde ele nasceu, Stuttgart, até quando ele viveu, passou pela cidade de Tübingen, Berna, Frankfurt, Jena, Bamberg, Nuremberg, Heidelberg e, por fim, Berlim. Nós temos aqui também a estátua do filósofo Hegel e aqui toda a coleção de livros, os dizeres dele nas suas obras. Aqui também nós temos os manuscritos de Hegel. Então, é realmente admirável o Museu de Hegel aqui em Stuttgart, na Alemanha. Hegel, assim como outros filósofos, assim como Kant, viveu boa parte do seu tempo na Alemanha. Praticamente não saiu da Alemanha. E Hegel escreveu uma obra monumental chamada Fenomenologia do Espírito. Então, como eu disse, Hegel cresceu na era da Revolução Francesa, quando a monarquia fora superada e uma nova república estabelecida. A nova república Hegel chamou de Glorioso Amanhecer. E, justamente com seus estudantes, colegas, plantou uma árvore para comemorar os acontecimentos do glorioso amanhecer. Até então, havia uma sensação política, e uma sensação política bem real, de que os axiomas, de que as verdades políticas eram inquestionáveis, eram fundamentais e imutáveis. Essa questão da imutabilidade na política, no direito, no ethos, eram imutáveis. Isso porque até Kant, o Ocidente trabalhou com o ser de Parmênides. O ser é, o não ser não é. Hegel inovou porque Hegel trouxe o ser de Parmênides, o eterno devir, o movimento para a filosofia. E fez uma história da filosofia? Não. Ele fez uma filosofia da história. Então, Hegel escreveu uma obra monumental chamada Fenomenologia do Espírito. Essa obra, hoje, é lida em todos os países, inclusive no Japão, onde Hegel está sendo estudado, Hegel está sendo lido e compreendido. Hegel refletiu o seguinte: a filosofia do Ocidente, desde Parmênides de Eleia até o seu tempo, ou seja, o tempo de Hegel, fundamentou-se ou baseou-se na filosofia do ser imutável. Uma das originalidades da filosofia de Hegel foi que Hegel trouxe, pela primeira vez no Ocidente, o devir, como eu já disse, o termo devir, ou o movimento,
de Heráclito de Éfeso para dentro da filosofia e fez uma filosofia da história. Desse modo, Hegel usou e criou uma frase que entrou na filosofia do Ocidente. A frase é: a coruja de Minerva somente levanta voo ao anoitecer. O que quer dizer a coruja de Minerva somente levanta voo ao anoitecer? Minerva era a deusa da inteligência romana e andava entrelaçada com uma coruja. A coruja, então, no entardecer, ao cair do dia, a coruja dava um sobrevoo sobre o dia, recolhia os fatos políticos, jurídicos de Roma, voltava para os ombros de Minerva e lá balbuciava, sussurrava nos ouvidos de Minerva. Então, Hegel nos diz, através dessa frase formidável, a coruja de Minerva só levanta voo ao anoitecer. Ou seja, só depois que o processo já transcorreu é que você pode refletir sobre ele. Não há como você fazer filosofia para o futuro. Filosofia tem um ponto de partida no passado até o ponto de chegada, que foi a Revolução Francesa, o tempo, a era de Hegel. Hegel, então, dando prosseguimento a esta frase, a coruja de Minerva só levanta voo ao anoitecer, Hegel quis dizer com essa frase, bem emblemática na filosofia, a coruja somente alça voo ao anoitecer. É como alguém que revê os acontecimentos do dia quando a noite começa a cair. Minerva, deusa romana da inteligência, então recolhia da coruja e fazia a síntese, a filosofia. Essas figuras de imagens e figuras de linguagem é para nos levar à compreensão de que as ideias que Hegel trabalhou durante a sua vida possuísse relações com a época de Hegel. E Hegel disse: o homem é filho do seu tempo. Hegel acreditou que, na época em que viveu, o seguinte: um estágio importantíssimo da história havia sido atingido. Esse novo nível, o glorioso amanhecer, conforme eu já disse, progrediu da obscuridade para as luzes. Hegel foi profundamente influenciado pela metafísica ou a ontologia do sujeito transcendental do filósofo também alemão Immanuel Kant. Mas Hegel acabou por rejeitar a visão de Kant, de que a realidade numérica ou as essências subjazem ao mundo dos fenômenos. Então, eu estou aqui fazendo uma elaboração acerca da filosofia de Hegel. Hegel, ao invés de aceitar, como queria Kant, que as essências numéricas subjazem aos fenômenos, ou seja, Kant extinguiu o ser de Parmênides, de Platão. Kant interditou o ser, a metafísica clássica, e criou a metafísica do sujeito transcendental. Então, Kant inaugura o idealismo alemão e Hegel fecha o idealismo alemão. Então, ele não aceitou, ele não admitiu a metafísica de Immanuel Kant, que a realidade numérica subjaz ao mundo dos fenômenos. Hegel concluiu que a mente humana é quem molda a realidade e simplesmente a mente humana é a realidade. Não há nada fora da realidade, não há nada fora do real, não há nada fora do todo. Daí o adágio de Hegel: o real é racional e o racional é real.
Então, Hegel vai dizer o seguinte: o real é toda a história, não existe nada fora da história. Somente a história pode nos dizer o que realmente aconteceu. Então, ele faz uma filosofia da história. Então, mais uma vez, eu repito, estou aqui no Museu Hegel, na cidade de Stuttgart, na Alemanha. Então, Hegel diz que somente se pode saber o que está escrito no final da história, depois de desdobrar toda a história. Hegel compreendeu que existe ou que há uma estrutura lógica subjacente, subterrânea, à forma como a história se desdobra, se desvela. Essa estrutura subjacente é a lógica da dialética, composta por 3 momentos, ou lógica trinária. O primeiro momento é a afirmação, o segundo momento é a oposição da afirmação, e o terceiro momento é a síntese da negação, da oposição da primeira afirmação. Hegel, então, trazendo para a filosofia a história, Hegel fez a fenomenologia do espírito. E o grande capítulo de que Hegel nos traz é a dialética do senhor e do escravo, porque através do capítulo da fenomenologia do espírito, a dialética do escravo, o escravo vê no senhor a liberdade que ele não possui. E o senhor vê no escravo a força de trabalho que ele também não possui. Então, é desse embate, desse entrechoque entre escravo e senhor, que surge o reconhecimento ético um do outro. Não é através da luta, não é através da autodestruição do senhor e do escravo que as situações econômicas irão ter solução, mas sim através do reconhecimento ético de um em relação ao outro, ou seja, a autoconsciência. Quando se toma autoconsciência de si, então há o momento ético por excelência. Hegel, então, vai dizer o seguinte: o homem nasceu livre, mas o homem não tinha consciência da sua liberdade. Foi necessário que o homem passasse pelo calvário da liberdade para que, no final, ele tivesse a autoconsciência ou o saber absoluto. E há uma frase desse Jaez escrita no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, dita por Sócrates: homem, conheça-te a ti mesmo. Então, através da autoconsciência do saber absoluto, fazendo uma conexão com Sócrates de Atenas, podemos dizer que a autoconsciência é o homem ter consciência da sua própria liberdade. O homem nasceu livre em si, mas ele não tinha consciência da sua liberdade. Foi preciso todo esse calvário da luta do senhor e do escravo, que teve o seu ponto de chegada com a Revolução Francesa. Dessa forma, me despeço. Muito obrigado pela atenção. Estou aqui no Museu Hegel, na cidade de Stuttgart, na Alemanha, para gravar esse vídeo para o canal Gera Mais Saber Filosofia. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.